No Rio de Janeiro, nós temos mais uma etapa desse troço que parece interminável, de denúncias de corrupção que atingem as principais autoridades, ou seja, os governadores, um depois do outro. Cabral, que virou uma espécie de emblema de personificação, embora não seja o único, né? E está longe de ser, digamos, o ponto culminante da corrupção no Brasil, mas virou um emblema. Até porque muitos foram soltos, ele não, continua preso. O Pezão, vice do Cabral, que depois assumiu, e agora o Wilson Witzel. Claro, não foi julgado ainda, mas nesta sexta-feira o Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento imediato, inicialmente por 6 meses, do governador Wilson Witzel, ele que já vinha enfrentando aí um processo já iniciado de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio, e agora essa decisão judicial. O STJ considerou indícios, evidências de irregularidades e desvios na área da saúde, inclusive e principalmente durante a pandemia. O vice-governador, Cláudio Castro, que assume o cargo, é alvo de mandado de busca. Então, o Cláudio Castro, ele também está sendo investigado. Aliás, a gente já vai falar um pouco mais sobre quem é Cláudio Castro. E vale notar que se lá na frente Cláudio Castro também é afastado, obviamente o governo seria assumido pelo presidente da Assembleia Legislativa. Mas também ele é investigado. Aliás, em mais de uma frente, né? Começando pelo aquele esquema de rachadinha, aquele que atingiu o Flávio Bolsonaro, também o presidente da Alerj, mas não é só a denúncia sobre esquema de rachadinha que pesa sobre o presidente da Alerj. O afastamento decorre de uma operação que, traduzindo para o português, eles gostam de nome em latim, né? Mas é 3 do mesmo. O que é, claro, uma referência a Cabral e a Pezão. Ou seja, que Witzel estaria fazendo o mesmo que seus antecessores imediatos. E o fato é que 7 pessoas foram presas, inclusive o pastor Everaldo, que não tem um cargo, nem é deputado e não tem um cargo no governo, mas ele preside o PSC, o partido do Witzel. E também um ex-secretário, Lucas Tristão. O pastor Everaldo chegou a ser candidato a presidente da República, não é? E ele foi incluído aí no rol dos denunciados e teve a sua prisão determinada pela Justiça, porque na denúncia o pastor Everaldo aparece como beneficiário desse sistema de corrupção instalado também na área da saúde. Convenhamos que não é só na área da saúde. O governador e outras 8 pessoas, incluindo a esposa do governador, Helena Witzel, foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por corrupção. Como é governador, o caso foi tratado, claro, no Superior Tribunal de Justiça, o que não significa, é óbvio, que não possa o governador e os outros denunciados apelarem para o Supremo Tribunal Federal. O foro de governador é o STJ, mas é claro que eles podem recorrer de uma decisão do STJ ao Supremo Tribunal Federal. As diligências haviam sido autorizadas pelo ministro Benedito Gonçalves. A PGR pediu a prisão de Witzel, mas o Superior Tribunal de Justiça negou. O juiz responsável pelo caso disse que não via necessidade da prisão de Witzel. O ministro disse que o grupo criminoso agiu, e atenção, continua agindo, desviando e lavando o recurso, porque a corrupção, ela quase sempre, não sempre, mas quase sempre, desemboca na lavagem de dinheiro, não é? Então eles não apenas desviaram, mas lavaram dinheiro
em plena pandemia da Covid, e disse o juiz, sacrificando a saúde e mesmo a vida de milhares de pessoas, em total desprezo com o senso mínimo de humanidade e dignidade. Palavras fortes do ministro do STJ. O Ministério Público Federal informa que encontrou diferentes formas de desvio, descobriu diferentes maneiras desse pessoal desviar dinheiro público e que deveria ser usado na área da saúde. Um desses caminhos para o desvio do dinheiro passava pelo escritório de advocacia da primeira-dama, esposa de Witzel, Helena Witzel. O escritório que não tinha nenhum outro funcionário. Ô louco, hein? Não tinha nenhum funcionário. Bastava a presença de sua proprietária, Helena Witzel. Recebeu, segundo o Ministério Público, de propina R$554 mil. O Ministério Público suspeita que isso é dinheiro de propina. Claro que não para ela, mas passava pelo escritório, mas era para a Witzel. Esse dinheiro teria passado pelo escritório, teria sido entregue ao escritório, mas para Wilson Witzel, segundo o Ministério Público, começando em 13 de agosto do ano passado e indo até 19 de maio de 2020. Ou seja, começa, portanto, bem antes dos primeiros sinais lá em Wuhan de que havia um problema sério a ser enfrentado, o coronavírus. Bem antes, em 13 de agosto, parte desse dinheiro já começava a ser depositado. E o esquema, esse caminho, esse desvio, não é o único, foi até 19 de maio. Desse montante, 554 mil, 74 foram repassados diretamente para o governador, segundo o Ministério Público Federal. O ministro Benedito Gonçalves, ele proibiu o acesso de Witzel às dependências do governo do estado e a sua comunicação com funcionários e utilização dos serviços. Importante frisar, Witzel pode continuar na área residencial do palácio, pode continuar morando lá, pode, inclusive, pela decisão do juiz, continuar recebendo os serviços dos funcionários do palácio que trabalham exclusivamente na área residencial e que, portanto, não têm ligação com o governo. Ele não pode conversar, não pode ter contato com funcionários do governo, com secretários e nem utilizar serviços do governo. Witzel reagiu citando perseguição e atacando a Procuradoria-Geral da República e também atacando Edmar Santos, que o delatou. Aliás, foi Edmar Santos quem também, na sua delação, citou o pastor Everaldo, presidente nacional do PSC, preso, repito, na operação, e que foi candidato à presidência em 2014 e ao Senado em 2018. Everaldo foi citado na delação premiada do ex-secretário de Saúde, o Edmar Santos, por conta da influência dele no Palácio Guanabara. Mas alguém pode perguntar, mas espera aí, porque ele tinha influência como presidente do partido, ele entrou na dança? É que, segundo Edmar Santos, o pastor Everaldo era quem, de fato, mandava na Secretaria de Saúde. Segundo o acordo homologado pelo ministro Benedito Gonçalves, as declarações do Edmar indicam que um dia antes da deflagração da Operação Placebo, o governador repassou 15 mil em espécie ali, nota em cima de nota, para o pastor Everaldo, segundo Edmar, o qual mostrou a quantia a Edmar, segundo Edmar, e com receio em tese de que a Polícia Federal encontrasse os valores na realização das buscas. Em nota, a defesa do pastor
Everaldo, disse que o pastor sempre esteve à disposição de todas as autoridades e reitera sua confiança na justiça. E mais, não disse. No total, são 17 mandados de prisão, sendo 6 prisões preventivas e o restante temporárias. E ainda 72 mandados de busca e apreensão. As preventivas são aquelas sem tempo determinado. As temporárias não. Você tem 5 dias, pode haver uma renovação por concordância do juiz, não é? Mediante concordância do juiz. Mandados de prisão cumpridos, pastor Everaldo, Lucas Tristão, que foi secretário de Desenvolvimento Econômico no governo Witzel, o ex-prefeito de Volta Redonda e médico Sebastião Gotardo Neto, o Felipe de Almeida Pereira, filho do pastor Everaldo, Laércio Pereira, outro filho do pastor Everaldo, Alessandro Duarte, empresário, Cassiano Luiz, empresário. Esses 2 últimos presos. Mandados de busca e apreensão confirmados contra a primeira-dama Helena Witzel no Palácio Laranjeiras, por causa daquele esquema que citamos, do escritório de advocacia dela, contra Cláudio Castro, o vice-governador, que agora deve assumir no lugar do Witzel, contra André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa, a Alerj. Isso aqui é busca e apreensão, não é prisão. Não é? E no caso do André Ceciliano, ele é, logo depois do Cláudio Castro, o vice-governador, ele é o primeiro na linha de sucessão. Não é? Então, se o Cláudio Castro é tirado do governo, Ceciliano deve assumir, mas também André Ceciliano está no rol dos alvos do Ministério Público nessa operação. Também Marcos Pinto da Cruz, desembargador do Trabalho. E ainda o secretário da Casa Civil, André Moura. Repito, aqui é busca e apreensão, não é prisão. Os mandados não estão sendo cumpridos apenas no Rio de Janeiro, mas também em endereços outros no próprio Rio, também em território capixaba, paulista, mineiro, alagoano, sergipano, piauense e no Distrito Federal. Em todos esses lugares há endereços que devem receber, alguns já receberam visita da polícia e dos procuradores. A Procuradoria-Geral da República denunciou Witzel e mais 8 pessoas por corrupção. A acusação leva em conta pagamentos feitos por empresas ligadas ao tal Mário Peixoto, o empresário, ao escritório de Helena Witzel, advogada, esposa de Wilson Witzel. Também são objeto de denúncia pagamentos feitos por empresa da família de Gotardo Lopes Neto, ex-prefeito de Volta Redonda, médico, pagamentos feitos também ao escritório da primeira-dama. E o que consta na acusação encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça é também a contratação do escritório de advocacia, consistindo em artifício para permitir a transferência indireta de valores de Mário Peixoto e Gotardo Lopes Neto para Wilson Witzel. O escritório da primeira-dama seria, pois, apenas o lugar onde o dinheiro era depositado. E aí você, claro, contrata o serviço do escritório, né? Você contrata um escritório de advocacia e faz um pagamento. Quem determina o valor? Não é previamente determinado, né? Então, um esquema simples e que já foi usado centenas de vezes, hein? Denunciados: Wilson Witzel, Helena Witzel, Lucas Tristão, Mário Peixoto, Alessandro Duarte, Cassiano Luiz, Juan Elias Neves de Paula, João Marcos Borges Matos e o Gotardo Lopes Neto, esse empresário. A operação é um desdobramento de outras duas, a Operação Favorito e a Operação Placebo, ambas realizadas em maio. E também é um resultado, um desdobramento da delação premiada do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos. E o nome, como já dissemos, é uma referência ao terceiro governador que, segundo os investigadores, faz uso de um esquema semelhante de corrupção. Vocês estão lembrados?
que o escritório da esposa de Sérgio Cabral também foi usado naquele esquema, não é? Também foi usado naquele esquema do Sérgio Cabral. E há esquema semelhante no caso da denúncia que havia sido apresentada contra o Luiz Fernando Pezão. A denúncia da Procuradoria aponta 3 níveis do esquema: caixinha de propina, restos a pagar e sobras de duodécimos. Caixinha de propina, como é que é a história? A PGR afirma que foi criada essa caixinha abastecida pelo direcionamento de licitações de organizações sociais, não é? Então, na licitação para contratar uma organização social, isso acontece em vários estados do Brasil, você contrata uma organização social para que ela realize um serviço que cabe ao poder público. Esse tipo de contrato é legal, normal, legítimo, desde que tudo seja feito honestamente, né? Agora, quando a contratação é mediante dinheiro para a caixinha, opa, isso é corrupção. Agentes políticos e servidores públicos da Secretaria de Saúde do Estado eram ilicitamente pagos de maneira mensal pela organização criminosa, diz a PGR. Uma das operações suspeitas, objeto da operação, é a contratação da organização social IABAS para gerir hospitais de campanha idealizados para o tratamento de pacientes da Covid. E não entregaram, né, Ronald? Entregaram mais ou menos, os outros não foram entregues. E a IABAS não ficou só no Rio de Janeiro, não é? Conhecemos bem aqui em São Paulo, né? Tem tudo também em São Paulo, Então, uma das operações foi a contratação dessa IABAS. Esse é o esquema caixinha da propina. Restos a pagar é uma outra parte, né? O outro nível do esquema, como disse a PGR, que suspeita, a Procuradoria-Geral da República, que o Poder Judiciário pode ter sido utilizado para beneficiar agentes com vantagens indevidas. Opa! Segundo os procuradores, um esquema arquitetado por um desembargador do trabalho beneficiaria as organizações sociais do grupo criminoso, palavras do Ministério Público, por meio do pagamento de dívidas trabalhistas judicializadas. Então, como é que é a história? Essas organizações sociais, que tinham valores a receber do Estado do Rio de Janeiro, a título de restos a pagar. Olha que coisa interessante. Restos a pagar. É igual aquele negócio que eles costumam colocar, outras despesas, né? Restos a pagar. Tiveram a quitação das suas dívidas trabalhistas, porque foram condenadas essas organizações sociais, tiveram essas dívidas trabalhistas pagas pelo governo do Rio, ou seja, por meio de depósito judicial feito diretamente pelo governo de Wilson Witzel. Esse dinheiro sai de quem? Do Witzel? Não. Do secretário de saúde? Não. Do desembargador? Não. Sai do povo do Rio de Janeiro. De duas maneiras, né? Pagando imposto e deixando de receber serviços públicos. Porque é dinheiro do Estado do Rio. Pois bem, os procuradores dizem que para participar do esquema criminoso, as organizações sociais teriam que contratar uma advogada ligada ao desembargador. Olha como o troço você vai estendendo, né? Tem de contratar aquela advogada, que por sua vez é ligada ao tal desembargador, que após receber seus honorários, a advogada retornaria os valores para os participantes do ilícito. A PGR explicou que, em geral, é bastante dificultoso receber esses restos a pagar. É difícil. O sujeito fica anos lá tentando receber. Porém, mediante um pagamento mensal estabelecido no plano, entravam no tal plano especial de execução na Justiça do Trabalho e obtinham a certidão negativa de débitos trabalhistas. Mas como que eles pagavam os débitos trabalhistas? Com dinheiro público. E mais, recebiam mais dinheiro do que deveriam pelo serviço que deveriam entregar e não entregavam.
Então ganhavam dinheiro de todos os cantos. E aí vem sobras de duodécimos. O que é esse troço? A Procuradoria-Geral da República apurou que alguns deputados estaduais, ou seja, não é só o Executivo do Rio, não é só o Judiciário, particularmente do Trabalho, mas também a Assembleia Legislativa. Segundo a PGR, alguns deputados estaduais podem ter se beneficiado de dinheiro público desviado. Segundo a denúncia, a Alerj direcionava as sobras dos seus duodécimos. O que é o duodécimo? É um repasse devido e obrigatório do Executivo ao Legislativo e ao Judiciário, porque eles não têm renda própria, não é? Quem arrecada imposto é o Executivo. Então o Executivo faz o repasse para Executivo, para Judiciário e Legislativo. O Executivo faz o repasse. Segundo a lei, o que sobra dessa grana deve voltar para quem pagou, não é certo? O Executivo paga, manda dinheiro para o Judiciário, manda dinheiro para o Legislativo. O que sobra deve voltar para o cofre do Executivo. Não é para o Witzel, é para o contribuinte, é para o Estado do Rio de Janeiro. Porém, nesse esquema, o dinheiro não usado acabava embolsado pelos parlamentares em uma sequência de repasses. Dessa conta única, os valores dos duodécimos doados eram depositados na conta específica do Fundo Estadual de Saúde, de onde era repassado para os fundos municipais de saúde de municípios indicados pelos deputados estaduais, que, por sua vez, recebiam de volta parte dos valores. Não é que o meu município precisa de recurso, então já que sobrou isso aí, vai para o meu município. Não, uma parte do que ia para o município voltava para o deputado. Aí é rachadona, né, Ronald? É rachadona e sem pesada, precedentes, hein? Não é? Não é que o dinheiro, não é só a rachadinha que é uma canalice, né? Mas aqui é a rachadona, porque era muito dinheiro que ia para o município e uma parte voltava para o deputado. A Placebo, que é de 26 de maio, foi quando o Witzel e sua esposa foram alvo de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, buscando provas de supostas irregularidades nos contratos para a pandemia. A organização social IABAS foi contratada de forma emergencial. Não tem licitação. Claro, é uma emergência, não é? É uma emergência, é compreensível. Porém, colocaram 835 milhões de reais na parada para que IABAS construísse e administrasse 7 hospitais de campanha. A investigação, que também versou sobre os contratos da saúde, encontrou um vínculo bastante estreito e suspeito entre empresas de interesse de Mário Peixoto e a primeira-dama, Helena Witzel. E a PGR diz que o escritório dela firmou um contrato de prestação de serviços com a DPAD Serviços Diagnósticos, que é ligada ao Peixoto. Documentos relacionados a pagamentos para a esposa do governador teriam sido encontrados no endereço eletrônico de 2 homens apontados como operadores financeiros do empresário preso. As empresas de Peixoto têm contrato com o governo desde Sérgio Cabral, né? E os mantém na de Witzel. Segundo o Ministério Público Federal, a manutenção dos acordos se deu por meio do pagamento de propina. Quer continuar? É o que diz a PGR, né? Querem continuar tendo vínculo com o governo, trabalhando para o governo, prestando serviço para o governo? Caixinha, propina. E a favorito de 14 de maio é desdobramento da Lava Jato, que prendeu Paulo Melo, ex-deputado estadual, e o empresário Mário Peixoto. Eles que já foram sócios foram presos porque surgiram indícios de que o grupo do empresário, Mário Peixoto, estava interessado em negócios em hospitais de campanha. O alvo seriam as unidades montadas pelo Estado com dinheiro público: Maracanã, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Campos e Casimiro de Abreu. Só as 2 primeiras foram abertas parcialmente depois de muitos atrasos. Ou seja, abriram parcialmente no Maracanã, abriram parcialmente em São Gonçalo, parcialmente, com atraso, mas não era emergência, com atraso. Não abriram em Duque de Caxias, não abriram em Nova Iguaçu, não abriram em Campos, não abriram em Casimiro de Abreu.
O Witzel diz que está indignado, se disse perseguido pelo governo federal, ou seja, o Witzel está dizendo que a PGR agiu para agradar o governo federal e fez ataques ao Edmar Santos, seu ex-secretário. Disse que manifesta sua indignação e uma busca e apreensão, e mais uma vez é uma busca e decepção. Por que ele está dizendo isso? Não encontraram R$1, uma joia, simplesmente mais um circo sendo realizado. Então ele fez esse verso, né? Em vez de busca e apreensão, houve busca e decepção. Você não pode afastar um governador com a suposição de que ele vai fazer algo. Bom, aí vale notar aqui o seguinte, hein? Isso foi até o Reinaldo Azevedo chegou a escrever sobre isso, e é um ponto importante. O Witzel deveria ter sido ouvido pelo juiz do STJ. Aí ele poderia até ter tomado essa decisão, mas deveria ter sido ouvido. Não é? Isso é importante. Ele disse ainda, o Witzel, Edmar nos enganou a todos. Um tenente-coronel da Polícia Militar, professor da UERJ, ex-diretor do Pedro Ernesto. E aí ele chama o cara de vagabundo e fala, esse vagabundo, entra na saúde do Rio quando eu avisei que não toleraria corrupção e não tolero corrupção. Tentou ludibriar a todos nós. Enfim, ele não nega que tenha havido corrupção, mas diz que o corrupto é o Edmar. E por fim, o assunto dá pra gente passar aqui 2 horas, né? Mas por fim vale notar que Cláudio Castro, que assume o governo do Rio por esse afastamento do Witzel, ele... É interessante essa história, né? Porque ele recebeu, 3 meses antes de assumir o cargo, em janeiro de 19, o governador agora afastado, 3 meses depois de assumir, chamou o vice Cláudio, ele assumiu o cargo em janeiro. 3 meses depois, em março, ele chamou o vice Cláudio Castro para um almoço no Laranjeiras. E disse o seguinte, serei candidato a presidente em 2022, você está preparado? Então, o Cláudio Castro era alguém de confiança do Witzel. E pouco depois das 6 da manhã de hoje, agentes da Polícia Federal e procuradores do Ministério chegaram ao apartamento de Castro, na Barra, para cumprir mandado de busca e apreensão. Ele estava em Brasília na hora da operação e, segundo interlocutores, foi surpreendido. Ele foi à capital federal para costurar apoios políticos e teve vários encontros ontem à noite. Pois bem, ele, além de ter o Departamento de Estradas e Rodagem e o Detran sob seu comando, né, ele começou a ter uma participação mais ampla na gestão. E foi o interlocutor de deputados e prefeitos, visto que Witzel não gostava muito dessas reuniões. E aí ele foi costurando apoio político. E 7 meses depois, numa entrevista à revista Época, o governador anunciava seu rompimento com Jair Bolsonaro. Cláudio Castro, vale notar, nesse processo de impeachment já desencadeado lá na Alerj, ele claramente apoiou o processo, não é? Ele enxergou a possibilidade de se tornar governador. Então ele e Witzel também estão rompidos. Mas convenhamos, não é a primeira vez que isso ocorre, né? O vice percebe o cheiro do impeachment e começa a trabalhar pelo impeachment. Já vimos algumas vezes, né? Já. Então, o senhor Cláudio Castro, ele também está sendo investigado. Então, não sei se ele vai ficar na cadeira do Witzel. E se ele cair fora, vem o seguinte da lista, né? Que é o Ceciliano, que é o presidente da Alerj, mas que também está sendo investigado. E o Rio de Janeiro vai sendo dilapidado, roubado, espoliado. E não é à toa que um estado que é o maior produtor de petróleo do Brasil está na situação financeira em que está há tanto tempo e negando os serviços públicos básicos à sua população há tanto tempo. E a pandemia, não é que ela não parou, não fez esses caras pararem um pouco. Ela virou um modo deles continuarem roubando. Eles usaram a pandemia e suas emergências para roubarem ainda mais
o povo do Rio de Janeiro. Ronald.